Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre os assuntos que têm rodado essa semana, entre planilha de influenciadores, CPF na nota, podcasts. Eu acho que uma notícia me atingiu mais, me fez ficar mais pensativa, reflexiva, porque tem a ver com um autor que eu tinha muito próximo do coração, assim, e eu fiquei muito chocada. Eu acho que eu passei provavelmente que muitas pessoas passaram quando começaram a ser as coisas da J.K. Rowling. Apesar de eu gostar muito de Harry Potter, não foi uma coisa que me afetou tanto, talvez, porque eu já fui ler um pouco mais velha, um pouco mais tarde, e não é uma coisa que fez tão parte da minha infância, assim. E eu acho que também, de certa forma, eu preferi não ficar tentando pensar muito sobre, porque não era uma coisa que fazia muito mais parte do meu dia a dia. Mas quando saíram as coisas do Neil Gaiman, foi um pouco mais pesado pra mim, porque inclusive eu estava preparando um log de uma leitura de um livro dele e acabei não colocando no ar, porque eu achei que com o time seria um pouco estranho vir falar sobre ele e não abordar essa questão do que saiu essa semana. Bom, além de planilha de influenciadores e e-mails vazados, eu vou deixar para vocês aqui embaixo a reportagem que saiu sobre o caso do Neil Gaiman e da Amanda Palmer. Para quem não tá sabendo muito sobre, eu vou só passar por cima, porque eu acho que são muitos detalhes, são coisas muito pesadas, inclusive, que eu não sei se caberia eu vir aqui ficar falando sobre. Mas quem tiver muito curioso ou quiser se aprofundar mais sobre, eu vou deixar o link aqui embaixo da reportagem, que tem todos os detalhes, todas as vítimas falando sobre. Mas assim, falando de inglês, né? Que a galera que tá preparada pra ler inglês aí é uma matéria longa. De qualquer forma, em resumo, são anos de muitas coisas terríveis que ele fez com pessoas que ele conheceu, que estavam em situações muito mais vulneráveis em relação a ele, porque ele já estava famoso, aclamado na carreira dele como escritor. E além, eu acho que de uma coisa que pesou muito também, além do fato dele ter a imagem, ter sempre cultivado essa imagem de boa pessoa, uma pessoa que era se importava com os direitos das mulheres, muito especificamente, né? Então, ver todos esses relatos vindo de mulheres que estavam em situações muito vulneráveis e terem sofrido o que elas sofreram na mão dele, é um choque muito grande. E aí eu comecei muito a pensar mais do que sobre as coisas hediondas e sobre especificidades do caso. Eu acho que o que eu fiquei mais pensando sobre era, tá, é isso. Descobri que um autor que eu gosto muito é o que me fez lembrar, me fez pensar no livro da Claire Dederer, que chama Monstros. É um livro de não ficção. E ela fala especificamente disso. Essa crescente que a gente tá tendo agora, eu acho que muito também porque as pessoas têm se sentido mais propensas a falar e chegar a compartilhar as coisas que aconteceram com elas. Então a gente tá ouvindo cada vez mais casos como esse, de, na maioria das vezes, homens em situações de poder que estão abusando do poder deles e criando essas situações. Então acho que o livro dela foi bem oportuno dela ter lançado agora, porque ela pegou casos desde os anos 60, né, com diretores, artistas, pintores. Tem até um caso de uma artista mulher nesse livro, mas o assunto principal é esse, falar sobre e levantar essa temática de o que a gente faz, como a gente lida com uma pessoa que a gente admira, com um artista de que a gente aprecia a arte, que é uma pessoa terrível, que é um monstro. E foi o que eu fiquei muito pensando essa semana, assim, o que eu faço agora, né? O quão ligada eu sou a essa pessoa através da arte dela, o quanto a arte significa aquilo daquela pessoa, né? O quanto da pessoa tá naquela arte que ela produz. E se a arte é algo com a qual eu me identifico com essa pessoa, com esse monstro, ou o quanto eu consigo afastar uma coisa da outra, o autor da obra. Eu lembrei que muita gente já teve que passar, eu acho que por essas reflexões quando começaram a sair as coisas de J.K. Rowling, e eu tô passando por ela só agora, eu acredito. Então, vem muito essas perguntas na minha cabeça.
devo me desfazer das coisas que eu tenho que deixar de gostar, eu posso continuar gostando. O quanto é possível a gente separar uma coisa da outra, porque foi essa pessoa que produziu isso, que eu gosto, que eu amo, que é querido pra mim e com qual eu me identifico. E é muito difícil a gente não ligar uma coisa com a outra, a pessoa, a obra, ao autor, né? Bom, fui ler bastante coisa, fui assistir muitas pessoas discutindo sobre, porque ele não é exatamente um autor muito pequeno, ele é um autor grande, conhecido, com muitos fãs e com muitas pessoas que foram atingidas por tudo isso que aconteceu, né? Então tem muita gente tendo que passar por essa reflexão que eu também tô passando, eu acredito. Uma coisa que eu fiquei muito pensativa sobre na frase que alguém deixou um comentário de um vídeo era que escrita, narrativa, enfim, escrever um livro é a arte da imaginação. Talvez ele estivesse imaginando que ele era uma boa pessoa. E eu fiquei muito impactada com isso, porque quando a gente lê alguma coisa, se identifica muito, a primeira coisa que a gente tem é a sensação de que a gente é próximo daquela pessoa, porque se aquela pessoa escreveu aquilo, tá dentro dela também, do mesmo jeito que aquilo tá dentro de mim. A gente se vê como num espelho daquele sentimento, daquela emoção, daquele pensamento que foi exprimido ali. Bom, li muitas coisas essa semana, assisti muitas pessoas falando sobre, porque eu acho que não só eu, como muitas pessoas têm uma relação muito próxima de gostar bastante dos livros dele, das obras dele, de se identificarem muito, de ser muito queridos, né, pra gente. E isso leva muito a esse questionamento, né? A gente se questionar o que fazer agora com isso. Eu acho que uma decisão que eu consegui tomar até agora, pelo menos, eu não vou conseguir me desfazer ainda dos livros que estão aqui, apesar de que eu acho que eu não vou conseguir ler mais por um bom tempo, nada dele, e eu vou me abster de falar sobre também aqui no canal, porque eu não acho que é justo eu vim aqui falar abertamente e ficar dando esse espaço e esse holofote pra alguém que eu acredito que não mereça mais, assim, né, ocupar esse espaço aqui. Eu também fui pesquisar as referências, muitas referências que ele tem, né, porque eu acho que, concluindo, se eu gosto muito da produção que ele tem, as coisas que ele produziu, as coisas que ele escreveu, não é à toa, isso vem de vários lugares que ele buscou também, essas referências, então, de repente, se eu for atrás dessas referências, no que ele se inspirou, talvez isso seja também uma raiz de eu achar outras coisas que eu também vá amar, vá gostar e vá me conectar. E a primeira delas, de que eu vi muito lendo os comentários das pessoas, era de uma escritora que também é inglesa, mas que veio um pouco antes do Neil, e foi uma bela surpresa ver que tem uma autora mulher de fantasia de que eu nunca tinha ouvido falar antes e que provavelmente pode ser uma nova favorita na estante agora. Então, esse é o passo 2. O passo 1 é não trazer ele aqui para discussões, para pautas. Passo 2 é isso, pesquisar sobre outros autores com os quais eu possa me conectar, dos quais eu possa realmente gostar também, tanto quanto. E eu acho que o passo 3 é perguntar a vocês qual é a visão que vocês têm sobre isso, como vocês lidam, se vocês já passaram pela situação de ter esse desmoronamento de um caráter de um autor ou de um artista que você admira, que você gosta das obras. Qual está sendo a reação de vocês? O que vocês decidem fazer? Eu ainda estou digerindo bastante tudo e pensando muito quais são esses próximos passos e o que eu quero fazer a respeito. E tentando, assim, me despedir um pouco também, né? Dentro, assim, da pessoa ou do personagem, porque como pessoa pública também tem uma parte de personagem dele, né? Para nós, leitores e pessoas que estão do lado de cá, né? Estão lendo, estão consumindo a arte, né? Não estão do outro lado da convivência. Bom, esse era um papo que talvez tenha ficado um pouco longo, mas eu queria ter com vocês porque foi bem disruptivo na minha semana, na programação do canal, nas minhas leituras, na minha estante, na minha jornada como leitora. Foi algo bem impactante. Além de fofocas e essas coisas que também, claro, são divertidas e aliviam a gente no dia a dia, tem coisas que também impactam e que a gente talvez valha a pena pensar um pouquinho sobre e gastar um tempinho a mais. E é por isso que eu queria vir aqui falar com vocês, bater esse papo. Bom, fora isso, a gente vai voltar à programação com outras coisas. Acho que
O próximo provavelmente a entrar vai ser o vlog, pra gente ter um encontro um pouco mais leve, um pouco mais pra cima. Então a gente vai se falando lá, né, nas outras redes e também aqui embaixo nos comentários. Então não deixe de deixar seu comentário, não deixe de seguir pra gente se encontrar no próximo vídeo. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.